Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom, o vídeo de hoje, ele talvez seja um dos vídeos mais importantes que eu vou falar sobre a minha carreira acadêmica, né? Então, eu quero falar um pouco sobre como que foi o processo de doutoramento, né? Ou seja, como que foi defender uma tese de doutorado, né? Bom, para quem não sabe, hoje eu defendi a minha tese de doutorado, né? Eu trabalho com química, então, obviamente, ela é ligada com a química, mas o core dela, o centro dela, é o trabalho com ensino de ciências e pesquisa epistemológica, mais relacionado com a divulgação científica dentro de museus, né? Uns vídeos atrás, até, eu coloquei aqui uma entrada, né, explicando como que era a minha pesquisa, né, e até perguntei para vocês se vocês quisessem participar, era só ver o vídeo e depois na descrição do vídeo vocês podiam visitar o link pelo qual levava à exposição virtual museu que eu construí, né? Então a minha tese, né, a minha ideia era que uma exposição virtual museal de química ela poderia contribuir com a formação do espírito científico de seus visitantes, né? Então eu construí uma exposição virtual que é baseada num site, né? Então a gente constrói baseado na plataforma de um site e ali então a gente faz uma exposição relacionada com características científicas, né? Em especial da química, para eu fazer um estudo mais aprofundado se existe a formação do espírito científico. E a formação do espírito científico é uma teoria criada por um epistemólogo francês chamado Gaston Bachelard, né, que morreu no início da década de 1960, né? E o que ele estudava basicamente? Ele estudava como se dá realmente a forma de conceituação de um pensamento científico, né? Como se dá a construção de noções científicas para um indivíduo, né? Até um tempo atrás eu também fiz um vídeo relacionado com as características epistemológicas, né? Então, se vocês voltarem mais para trás, eu vou deixar até o link aqui, de um vídeo que fala sobre se as pessoas conhecem o que é epistemologia histórica, né? Então eu criei esse vídeo, ele é um vídeo bastante interessante, ele é um pouquinho longo, mas ele fala sobre as principais características do pensamento bachelardiano. Então assim, não vou ficar entrando, basicamente, explicar o que é o pensamento bachelardiano, o que é, no caso, a formação do espírito científico, né? Se vocês quiserem ver, então dá uma olhada no card que vai aparecer aqui em cima, que vai ajudar vocês, né? Então, basicamente, o que eu tenho para falar é que quando nós nos preparamos para um processo de doutoramento, né? A primeira coisa que nós temos que fazer é aceitar que a nossa vida vai mudar, né? Então a gente vai ter que se dedicar muito à pesquisa, né? E quando a gente escolhe se dedicar à pesquisa, a gente acaba, no caso, muitas vezes abdicando de coisas importantes da vida, né? Como muitas vezes sair com os amigos, fazer uma atividade que você esperava há muito tempo, né? Sei lá, uma viagem, por exemplo. Então você acaba abdicando disso. Para quê? Para pesquisa, né? Quantas vezes eu neguei ir, por exemplo, no cinema, assistir um filme que eu gostaria muito de ter visto, né? Para poder fazer análise de dados, por exemplo. Então, realmente, quando você assume que você vai tentar mais para frente defender uma tese, você vai ter que abdicar de um monte de coisas, né? E isso, às vezes, muitas pessoas não estão preparadas para isso e acabam largando o doutorado no meio do caminho, né? Obviamente que, geralmente, tá? Quem tá fazendo doutorado, porque hoje já existe o doutorado direto, né? Mas quem tá fazendo doutorado, ele já passou pelo mestrado, então mais ou menos a pessoa já sabe como que é a vida acadêmica, né? Muita gente larga o mestrado porque acaba não aguentando. Eu costumo dizer que o mestrado ele é mais pesado do que o próprio doutorado, porque você tem 2 anos para desenvolver um trabalho que não é nem um pouco fácil, né? E nesses 2 anos você precisa fazer desde escrita de artigos, fazer a sua pesquisa, você tem que pegar praticamente um ano inteiro para você fazer as disciplinas obrigatórias, né? Então isso daí acaba sendo algo que às vezes
acaba trazendo uma interferência no processo. E obviamente essa interferência no processo ela acaba sendo muito brusca, né? Então, às vezes as pessoas não aguentam isso, né? Porque elas imaginam que elas só vão pesquisar, não tem mais que estudar, né? E na realidade, quando você vai na pós-graduação, você tem que estudar demais, né? E o mestrado é pesado por isso, porque você tem menos tempo. O doutorado são 4 anos, né? Só que o que acontece? No doutorado, você tem que defender uma tese. E não você tem que trazer uma caracterização talvez de uma forma diferente de olhar uma característica científica, né? E no caso, então, quando eu me proponho a fazer um estudo dentro de uma caracterização museal, dentro de uma caracterização epistemológica, a gente precisa também elaborar várias outras coisas que não existem na literatura científica, né? Como, por exemplo, instrumentos de coleta de dados, né? Então, a gente precisa construir instrumentos, nós precisamos construir questionários, nós precisamos construir aparatos, nós precisamos construir entrevistas, né? Então, todos os instrumentos que a gente possa utilizar para coletar dados, né? Só que o grande problema é que esses instrumentos, não basta você somente construir uma entrevista. Uma entrevista é um roteiro, né, de perguntas. Só que esse roteiro de perguntas ele precisa ser validado, né? O que é uma validação? É quando você faz um processo pelo qual você consiga garantir que aquele roteiro ele realmente coleta o que você está propondo coletar, né? Pode parecer estranho isso, mas é dessa forma que a gente tem que pensar. Se o nosso instrumento está coletando o que a gente propõe, né? Então a gente tem que passar por análises estatísticas muitas vezes, e isso é muito complexo de ser feito, isso leva muito tempo, né? Então, quando você se dispõe a fazer uma tese de doutorado e defendê-la, você tem que levar em consideração todos esses aspectos, que é abdicar de uma vida que você já tem. Então isso talvez seja o pior desses aspectos, e também o fato de que você vai ter que estudar muitas coisas. Não é somente as coisas que você gosta, você vai ter que estudar muitas coisas, né? Então, por exemplo, eu gosto de estudar química. Quando eu fui trabalhar para fazer a coleta de dados, eu precisei descobrir como fazer análise estatística. E isso não é uma coisa que eu realmente... Na realidade, eu acho que quase ninguém gosta de fazer uma análise estatística, né? Porque é muito complexo, ocupa muito tempo, né? Mas eu precisei escolher fazer isso, né? Então, eu precisei estudar algumas ferramentas, né? E isso ocupa muito tempo da vida, né? E realmente eu costumo dizer que ninguém sai ileso de uma pós-graduação, né? Então todo mundo sai ou ansioso demais, ou com insônia, ou então as pessoas acabam engordando ou emagrecendo demais, ou as pessoas por causa de nervoso acabam, por exemplo, tendo queda de cabelo. Então tem todas essas coisas que acontecem também no seu corpo físico, né? Não é somente na sua mente, mas no seu corpo também acontece isso. E dessa forma, então, você acaba muitas vezes não saindo ileso fisicamente também, né? Então tem que levar todas essas coisas, né? Mas então, além disso, como que foi a defesa, né? A minha defesa de doutorado, ela se baseou na minha tese, né? Obviamente, né? Então a gente escreve um documento, né? Esse documento, nosso documento de tese, né? O nosso documento de pesquisa, a qual eu vou defender uma tese, né? Então dessa forma ali, eu falo que a minha tese é que uma exposição museal de química pode contribuir com a formação do espírito científico. Essa é a minha tese, né? Mas no caso, a gente precisa então fazer esse documento dentro de um formato específico, né? Então, ele tem uma introdução onde a gente tem que apresentar todas as características pela qual a gente tem esse texto sendo criado. A gente tem que explicar, por exemplo, a metodologia pela qual nós desenvolvemos o projeto. Nós temos que explicar como que foi feito os resultados, né? E como eles são analisados. E por fim a gente tem que trazer uma conclusão e depois apresentar, por exemplo, características de referenciais teóricos, né? Então você tem que fazer uma lista de referenciais teóricos, né? Então isso é uma coisa bastante complicada de ser feita, né? Por exemplo, quando você vai escrever uma tese como a minha, que deu em torno de 140 páginas, é um livro, né? Se a gente parar para pensar. A gente precisa ter uma quantidade de referenciais teóricos dentro de uma bibliografia muito grande, né? Então, por exemplo, a minha tese tem mais de 100 artigos mencionados, então nós temos muitos trabalhos sendo mencionados
nesse documento, né, que nos garante a defesa da tese, né? Então é um processo complicado porque também você tem que ocupar o seu tempo escrevendo esse documento, né? Então, no fim, é como eu disse, é uma coisa desgastante demais. Muitas vezes você quebra laços, seja com seus amigos, com sua família, né? Então é quase um sacerdócio a pós-graduação. Então você sai, muitas vezes também não ileso no seu meio social, né? Então ele acaba te lesionando, né? Fisicamente e também psicologicamente e socialmente, né? Então é um processo muito duro e que quem vai escolher seguir tem que ser já preparado desde já, né? E nesse processo, então, a gente tem uma banca de pessoas especialistas na área, né? Que são professores, e eles vão fazer o quê? Eles vão fazer uma análise do que a gente pesquisou. Então a gente manda o documento para eles, eles fazem análise e depois a gente discute dentro de uma reunião onde eu faço a apresentação desse documento em torno de 40 minutos com slides, né? Igual um seminário basicamente, explicando a introdução, metodologia, resultados, trazendo a conclusão. Então eu explico isso para eles, né? Eu apresento com slides, mostrando os gráficos, tudo certinho. E aí depois a gente entra na discussão. Então esse processo, em geral, que no meu caso, levou 40 minutos para fazer a apresentação. E depois então vem esses 5 professores que eles vão fazer perguntas, né? E em geral esse processo leva mais 40 minutos, né? Cada um. Então, se a gente tem 5 professores, a gente vai ter um total de mais 200 minutos. Então, no caso da defesa, ela leva em torno de uns 240 minutos, mais uns 10 minutos para a gente poder tomar uma água, né? E depois eles têm, depois da arguição, né? Que o processo deles questionar chama-se arguição, eles têm uma reunião entre eles, onde eles vão determinar se você passou ou não, né? Então isso leva mais uns 5, 6 minutos, pode chegar até 10 minutos, né? Então assim, é um processo que vai fácil, quase uns 300 minutos, né? Então é bastante tempo, né? A minha defesa, ela se iniciou às 2 horas da tarde e foi acabar para mais de 6 horas da tarde, né? Então é um processo que realmente é muito complicado, né? E obviamente antes de você já ir para a sua defesa, né? A gente tem que fazer o que? Uma preparação. Então, dias antes você já tem que estar ensaiando, você tem que estar fazendo uma releitura da sua tese, você tem que estar analisando os seus dados novamente para essa discussão, né? Então, é um processo que realmente é bastante complexo, tanto na construção de toda a sua pesquisa, assim como no dia da sua defesa, né? Então, você está aprendendo coisas até mesmo no dia da sua defesa, né? Então, foi uma coisa assim bem complexa, né? Mas isso faz parte da carreira de todo pesquisador. Nenhum pesquisador fica sem defender uma tese, né? Agora, eu não tenho que mais pensar que que eu terei um coordenador, né? Mas agora eu posso me responder como um pesquisador. Então, eu não sou mais um aluno. E isso daí é uma quebra de paradigma muito grande, né? Você olhar para sua carreira e você observar que você teve fácil mais de 20 anos estudando, né, sendo aluno, e a partir de agora você não é mais aluno, parece que você está sozinho no mundo, né? E é um sentimento muito estranho, né? Você deixar de ser aluno, você deixar de ser um estudante. Então agora, quando eu fui procurar alguma coisa dentro do meio acadêmico, ou é para ser um professor, ou é para ser um pesquisador, né? E agora eu entro em um outro processo, né? A partir de agora eu vou começar a prestar concursos, né? E dessa forma eu preciso aprender outras coisas, né? Então a gente deixa de ser o aluno, né? O orientado, mas a gente não deixa de estudar, né? Então a gente vai estar sempre estudando. O pesquisador vai estar estudando pro resto da vida, né? E muitas pessoas, né, depois que eu defendi, vieram perguntar qual que é a sensação de ser doutor, né? E na realidade não muda nada, né? Você ainda se sente muitas vezes até despreparado, né? Você acredita que você não tem competência muitas vezes para desenvolver uma discussão a um nível agora onde você não tem uma pessoa para te defender também, porque o seu orientador ele também te defende, né? Mas isso daí faz parte do crescimento também. Com o passar do tempo você vai entendendo que você é qualificado, né?
E quando você passa por um processo, por exemplo, de uma defesa de tese dentro de uma universidade pública, como por exemplo a USP, né, que é uma das melhores universidades da América Latina, né, você percebe que, no caso, você passou por um crivo muito bom. Então, quando você olha para o seu currículo, você fala, no caso eu, né? A gente percebe que existe sim competência, né? Não estou falando que a USP é melhor que as outras, né? Estou falando que a gente passou por um processo onde tivemos muitos outros professores, pesquisadores competentes ao seu redor, né? É obviamente que universidades federais, de outros estados, tal, universidades estaduais de outro estado, é a mesma coisa, né? Você conseguir passar pelo crivo de professores desse meio, você realmente tem qualidade, né? Na minha banca, por exemplo, hoje, havia um professor da Universidade Federal do Amazonas, havia um da Universidade Federal do ABC, havia 2 pessoas da Universidade Federal de São Carlos e uma da USP de Ribeirão Preto, né? Então não é necessariamente somente da USP essas pessoas, mas são pessoas de grande capacidade, né? São pessoas que conseguiram passar pelo processo que eu passei, né? E hoje se encontram em universidades muito boas, né? Universidades que conseguem produzir realmente conteúdo, né? E dessa forma, então, hoje eu me sinto um pouco que nem um órfão em relação a não ter mais um orientador, né? Mas eu sei que agora eu tenho a capacidade de falar. Eu tenho competência em relação à ciência, a discutir ciência, a trabalhar ciência, né? Então é isso que o doutorado ele te traz, né? Ele te traz uma garantia de que você consegue desenvolver ciência, né? E basicamente, então, quando a gente faz uma pós-graduação, você aprende a pesquisar, né? Basicamente é isso. O mestrado ele te ensina como buscar as coisas para você pesquisar e praticamente o doutorado ele te ensina como você pesquisar e publicar. É basicamente isso que o doutorado te ensina. Só que esse processo, como eu disse, ele é bastante complexo. Eu sei que isso daqui é uma conversa muito acadêmica, né? Uma conversa que muitas pessoas não têm muita vontade de ouvir, né? E para você que escutou até aqui a conversa, né? Então eu te agradeço, né? Obviamente, porque esse é um momento muito feliz da minha vida e eu queria passar isso para vocês. E quero deixar um incentivo, né? Se possível, você que está entrando agora na universidade, ou você que já faz um curso de universidade, né? Ou você que já terminou a universidade, pense em fazer uma pós-graduação. É um momento que o mundo inteiro está precisando de mais pessoas especializadas, pessoas que consigam falar sobre ciência, né? Então, é um momento importante, né? E quem sabe, né, no futuro, pelo simples fato de haver mais necessidade de pessoas discutindo ciência, a gente tenha mais oportunidades, né? Seja aqui no Brasil, seja no exterior. Talvez a pós-graduação ela seja uma das únicas chances que você tem de estudar fora, né? De estudar fora do Brasil. Então, eu quero agradecer a você que veio até esse momento do vídeo, a você que acompanha aqui os vídeos do canal, né? Porque isso aqui também foi um grande incentivo para eu continuar desenvolvendo o meu doutorado, né? Bom, gente, eu acho que esse vídeo ficou um pouco longo, né? Mas é sobre um fato interessante e eu achei que eu precisava vir falar para vocês, né? Porque é um momento feliz da minha vida. Então, agradeço a companhia de vocês e até o próximo vídeo.